Fala, galerinha! Eu tô com ele aqui, mais um pensador filósofo, o Michel de Montaigne. Nascido aí no século XVI, no meados do século XVI, foi um escritor, filósofo, ensaísta, principalmente ensaísta, considerado aí um dos precursores do humanismo, do pensamento moderno, do ceticismo, né? Ele e tantos outros, assim como, de certa forma, Descartes, de certa forma, Bacon, mas principalmente mais aproximado até de figuras como Carneades, Senso Empírico e daí por diante. Dizem que ele foi um dos principais pensadores aí do que hoje chamamos de autoanálise, sendo considerado um dos pioneiros aí, tendo influenciado sujeitos aí como Pascal, Nietzsche, Freud. É atribuído também a ele a construção do ensaio, né? Meio maluco também, galera. Dizem que, curiosamente, ele tinha uma biblioteca gigantesca, né? Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Ele escrevia até nas vigas, né? Nas vigas, no teto, mensagens de filosofia, né? Mensagens inspiradoras aí de filosofia que eu concordo bastante. Mas dizem também que ele teria sido um dos expoentes do relativismo que nós conhecemos hoje, né? Baseado na questão da dúvida, né? Uma das suas frases, abre aspas, o que sei eu? Ele também que foi considerado um audaz viajante, né? Um viajante curioso, viajou por vários países aí da Europa, o que fez com que influenciasse pensadores aí também como Rousseau, como Shakespeare, como Descartes e muitos outros. E dizem também que ele, por curiosidade, chegou a ter contato e registrar algumas passagens aqui pelo Brasil, tendo contato com tribos como os Tupinambás. E apesar de não ser político, foi eleito prefeito de Bourdieu, sei lá como pronuncia isso, por 2 mandatos até, né? Dizem que foi amigo também de um grande pensador aí, filósofo, Etienne de La Boétie. Também outro pensador que queremos aqui no canal. Ele que escreveu vários livros importantes, entre eles o Discurso sobre a Servidão Voluntária. Então em breve também estará aqui no nosso canal. Estou falando dele, nosso querido Michel de Montaigne. Uma salva de palmas, galera! Gostaria de agradecer a você, Edson, pelo convite, muito agradecido por essa inegável e extensa introdução, um tanto quanto talvez necessária, reconheço a atenção de todos. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando, por esse tipo pioneiro de entrevista. Desejo desde já vida e vida longa ao canal. Montaigne, lembro que no meu tempo pueril, né, infantil, era comum, pois a nossa cabeça, na época, o professor era um sinônimo de gente chata, mandona, pedante. É claro que em partes, como o poder corrompe, e tendo eles a vantagem da idade e do conhecimento, muitos realmente usavam de sua força para cativar mentes, doutrinar pessoas. Em contrapartida, alguns de nós, estudantes, reagíamos com agressões e rebeldia. Mas é claro, sempre venciam. Hoje, depois de Paulo Freire, e principalmente por conta de seus escritos sobre educação, não acha que o professor passivo de hoje não estaria descumprindo o mandamento principal de Maquiavel? Maquiavel orientou em O Príncipe que o ideal para o líder é ser temido, não amado, nem muito menos odiado.
não acha que isso abriu portas para que, no futuro, muito breve, a categoria dos professores seja toda afrontada? Não acha que isso não daria brecha para os alunos aí ofenderem os professores, daí por diante? Claro, vamos ser justos. 1, 2, 3 e... É claro. É claro, sejamos justos. A categoria já é afrontada. Não acha que isso tenderia a piorar com essa extrema exaltação do patrono da educação brasileira, sendo que nada mais foi do que um advogado? Claro, isso é verdade. Depois que a escola tecnicista, ou seja, a escola voltada para o empreendedorismo e lucro, fora inibida pela esquerda, o ensino ficou sem forças, e o mercado sem mão de obra para o trabalho, em contrapartida ganharam um número enorme de militantes, que não tem por finalidade dar aulas, mas doutrinar a partir do apelo à maioria intentada por Marx. Então, de que adiantaria construir novas escolas, novas faculdades, se o ensino é péssimo, é militante e pouco voltado ao ensino do bom, do belo e do verdadeiro? O ensino de hoje é doutrinário. Se a intenção dos antigos da escola tecnicista era doutrinar para o mercado de trabalho, ou seja, para um profissional competente, a intenção de hoje é inversa, criando sujeitos frágeis, pouco adaptáveis, insubordinados, em um mundo que as palavras ofendem. As escolas de hoje não servem para ensinar, servem para cativar com viseira nos olhos e cangas revolucionárias que não aguçam democracia. Pelo contrário, imitam antolhos, que os cocheiros e carreteiros usam para controlar seus animais. Montaigne, parece que a esquerda não se opõe apenas aos tecnicistas, né? A pedagogia tecnicista de Skinner, mas se opõe também à pedagogia tradicional, né? Friedrich Herbart e qualquer outra pedagogia que não proponha revolução ou espírito de revolução. De certa forma, isso acaba divergindo, essa busca incessante pelo caminho da revolução acaba divergindo do principal objetivo da educação verdadeira, que seria mais voltado para aquilo que o senhor propôs em suas obras, né? Especialmente na obra A Educação das Crianças. Uma educação cética e estoica, né? Valoriza não só a virtude, né? Mas a busca pelo conhecimento. Porque se ela estimula o estoicismo moral, automaticamente estimularia também a autossuficiência, né? A autonomia, né? Sujeitos muito mais pragmáticos, mais objetivos. Acaba que os progressistas eles se distanciam, no sentido que deixam de buscar essa educação um pouco mais confiável, né? Provável, né? Na mentalidade deles é sempre algo subjetivo, algo inconstante. É claro que, como dito no seu livro, o pedantismo tem que ser combatido, né? Ninguém gosta de uma autoridade, um tirano na sala de aula, mas, por outro lado, é preciso que haja disciplina, mínimo de disciplina. É claro que o sujeito precisa buscar o meio termo, né, como diria Aristóteles. Buscar tanto o rio cairótico quanto o rio decoroso, não acha isso? Não vê a importância nessa busca pelo caminho do meio, pelo caminho central, pela via aristotélica na educação, também na educação, né? Mas é claro, o sujeito precisa acima de tudo tentar encontrar o caminho do meio, encontrar a justa medida, tanto o tempo oportuno de Kairos, quanto o tempo previsível e, portanto, decoroso. É dentro das normas, da rotina, das obrigações, da disciplina, que o sujeito constrói as bases sólidas por onde pretende desenvolver-se. Isso não significa que esteja completo, por isso a necessidade de refrigério. Kairos é tudo aquilo que propõe criatividade, oportunidade, espontaneidade, que significa que ambos os rios fazem parte da vida. O equilíbrio entre eles é essencial para que nem só de descobertas viva o homem, mas de constância. Montaigne, então por que a esquerda então estaria, qual seria a motivação? Por que a esquerda estaria então negando a possibilidade dos novatos aí, né, dos mancebos, neófitos aí, conhecerem as outras correntes, né, as outras correntes pedagógicas? No caso da corrente moderna, eles escondem Comênios, pai da pedagogia moderna, seu fundador,
por não ter sido revolucionário o suficiente, não atendendo aos anseios dos progressistas. Digo isso a respeito daquele que foi o mais inovador de sua época, o mais vanguardista, vanguardeiro, o mais pra frente. No caso da corrente tecnicista, eles escondem Skinner, pois, para eles o aluno não pode receber regras comportamentais, para eles o aluno requinta o ritmo, mas é quem dá as ordens, e o professor não passa de um inútil, entre aspas, ajudador. Por último, se opõe aos docentes da escola nova diretiva e não diretiva, por negarem pedagogos como Ovid de Crowley, Maria Montessori, Carl Rogers e John Dewey. Tirando a pedagogia não diretiva que mais se assemelha com a ideia de Paulo Freire, pois progressistas descartam esse tipo de ensino, simplesmente por ainda respeitarem a autoridade do professor. Os progressistas, é claro, desejam o caos para que a revolução seja justificada, por isso instigam ódio pela hierarquia, pela ordem, pela disciplina, pela estrutura dita burguesa, para que depois de sua queda uma nova estrada seja construída, com base não mais nas liberdades, mas na opressão, o único sistema capaz de sustentar os anseios dos autocratas. Não é uma proposta genuína de igualdade, por estar amestrada, digo adestrada, de acordo com os humanos autoritários do rei. Por isso falam tanto sobre democracia, porque estando no Estado burguês ela ainda existe, ainda sobrevive, diferente daquilo que virá. Montaigne, eu sei que a má formação é uma arma destruidora, né? E para que deveríamos... Peraí, pausa. Destruidora. E para que deveríamos ter boa formação se a formação perdeu a sua essência, ou seja, sua função de estimular novos pensadores? Na atualidade não existem mais professores como antigamente, né? Muito por conta de Paulo Freire. O que temos são sujeitos militantes de um partido infiltrados na educação, visando esse palco, esse teatro, né? Como meio de pensamento revolucionário. Não como um fim em si mesmo. Com base no livro, na sua proposta de livro sobre a educação das crianças, o que o senhor teria a dizer sobre esse tipo de aproveitadores, tal, esse tipo de educação? Sim, todas as épocas tiveram seus doutrinadores, isso não é algo novo, não é recente. Assim como as famílias educavam seus filhos, o Estado tem suas metas, seus anseios. Uma dessas metas consiste em amansar a população, distraindo para que briguem entre si, separando para conquistar. Como disse Júlio César, quando dividiu alianças para enfraquecer seus inimigos e assim expandir seu império. Como disse Maquiavel, quando instigou a manutenção do poder através da divisão dos grupos. O poder então não estaria no domínio do governante apenas, mas no apelo a pelo menos metade da população, usada justamente como massa intimidadora, pois o governo sabe que uma população unida tem força. Não poderia deixar escapar Napoleão Bonaparte, que também utilizou a tática de divisão no campo de batalha. Montaigne, eu sei que entre as tendências pedagógicas estou ainda a renovada progressivista. O fato do nome ter sido esse não diz respeito a uma visão esquerdista sobre educação? A resposta seria sim e não. Alguém poderia achar um contrassenso, mas posso explicar. Essa corrente fora criada por John Dewey, visto por muitos como um pragmático, e o que seria ser um pragmático? Pragmático é alguém que pensa com a razão, que possui atitude prática, que foca nos resultados, de uma forma utilitarista, de uma forma lógica, com objetivos concretos, pensando por essa abordagem, atender aos anseios conservadores e liberais. Por outro lado, consideram não as habilidades dos professores, mas as do aluno, as suas vontades, não as do professor, estimulando o pensamento crítico e o envolvimento do aluno na construção do conhecimento. No fundo, é uma corrente mais eclética, digo uma corrente ecletista, mais aproximada de Victor Cousin do que de Karl Marx. Por fim, a pedagogia renovada progressivista tem compromisso explícito com a transformação social, mesmo que entre aspas. Montaigne, com relação a Paulo Freire, achei interessante esse autor ter criticado a única corrente capaz realmente de dar retorno, né?
Digo, capaz de dar lucro ao indivíduo, melhorando sua qualidade de vida, né? Que é a corrente tecnicista. É verdade, a esquerda tem problemas com a lógica, com a disciplina, e portanto como todo tipo de ciência de padronização, e portanto de foco na eficiência. Não à toa foram escolhidos velhos, justamente por serem os mais esquecidos, mas ainda assim úteis para a revolução. Muito por conta do voto, a esquerda nunca se preocupou com a finalidade das coisas. O que querem é presentear pessoas com cargos, com cervejas, celulares, emprego, ensino. E para quê? Para incutir em suas mentes, não a liberdade, mas o espírito de gratidão, o espírito de vassalagem, mascarado de gratidão, fica apresentado o caminho mais seguro dos oportunistas, dos demagogos. Fica, portanto, proibido escolher. Montaigne, todos sabemos, ou deveríamos saber, que a memória é importante, não só para a aprendizagem e o conhecimento, mas para tudo. O sujeito sem memória não tem identidade. Então, por que a esquerda se preocupa tanto em tentar destruir correntes pedagógicas que estimulam a memória? Sim, a esquerda odeia a palavra tradicional. Tradicional, mais uma vez, tradicional, não importando a área de atuação. A esquerda aposta nos jovens por quê? Porque são inaptos, isto é, incapazes de tomarem decisões por conta própria. E a pedagogia tradicional oferece aos jovens meios para lidarem com organização e disciplina, atributos fundamentais para a prosperidade econômica. A esquerda abomina disciplinas que lidam com a razão, por isso são sempre apelando para a emoção, propondo carne, cerveja, atraindo pela necessidade, pelo afeto, entre aspas. Um sujeito sem memória não tem autonomia, é incapaz de se organizar. É incapaz de atender compromissos, incapaz de reter informações. Ou seja, a esquerda precisa de sujeitos apáticos, covardes com baixa autoestima, subestimados com dependência emocional desequilibrados, para que possam ser manipulados. A intenção da esquerda é ofuscar qualquer pedagogia que tenha por missão ensinar o autodomínio, a coerência e foco no resultado, porque para eles essa perda de tempo não passa de uma ideia capitalista de um Estado pequeno burguês. Logo, a favor da burguesia. A esquerda não quer que saibamos que grandes potências ainda usam a pedagogia tradicional de Frederick Herbart. Países bem-sucedidos que utilizam a pedagogia tradicional são uma afronta às ideias revolucionárias. China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte... Mentira, brincadeira. Coreia do Norte não. Singapura, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia. Quem diria? A própria Rússia. Argentina. México, Estados Unidos da América, Canadá, tudo porque não quer a educação como ciência, professor com autoridade, disciplina, ordem, moral e caráter. Ah, que peninha. Fala, galera. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas gostaria de agradecer aí a todos que ficaram presentes aqui até agora, que tiveram toda a paciência de escutar, e agradecer ao nosso convidado, nosso querido convidado, Montaigne. Certamente teremos outros encontros para tratar de outros temas dentro do próprio livro A Educação das Crianças, esse tema muito importante, principalmente para a educação do Brasil dos dias atuais. E então agradecer aí. Forte abraço e aquela salva de palmas, galera, que ele merece. We'll be right back.